quem diria, hein? A pastora Nadir, depois de um breve ato aí no seu canal do YouTube, iria voltar com pelo menos 2 heresias novas. Quem diria, hein? Eu tenho convicção que você está muito curioso para saber a minha opinião concernente aí essas 2 heresias. Bora lá então! Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Spin bem para essa peripécia. Todo mundo que acompanha o trabalho do canal André Carpano sabe que vira e mexe comentamos algumas heresias que acontecem aí no meio gospel. E a pastora Nadir, ela é, digamos que, expert no quesito. Porque ela faz parte aí de uma insana doutrina que tem por hábito substituir a palavra de Deus pelo pseudo-revelamento. Isso mesmo, eu não tenho nem como profecia. Na minha opinião, é revelamento. É fruto da sua loucura. Porque eu não sei se ela usa alguma substância ilícita ou se é mau caratismo, mas ela cria muitas heresias e fala muita besteira. Antes de eu partir aqui para esse conteúdo, eu quero pedir aqui encarecidamente a cada um de vocês, ajuda aí com o like maroto, dá aquela força pro baixinho aí. Eu sei que vocês viram na hora que eu me apresentei aí o sininho badalado, essas coisas, mas deixa a sua opinião e vê se você tá com o sininho badalado. O YouTube está derrubando o alcance dos vídeos do canal André Carpano, mas eu conto com a sua ajuda, lógico, para fazer proliferar o trabalho desse que vos fala. Bom, vamos lá, aqui a contextualização da primeira heresia aí que ela fala, ou pelo menos que eu vou enfatizar aqui no vídeo de hoje. Olha só, em meio a tantas besteiras que ela falou, eu não vou nem entrar na questão da religião e crença alheia, mas olha só a besteira que essa senhora falou. Se liga. E eu tô chamando as águas sobre a terra. E ele disse, não mais destruirei a terra com dilúvio, mas nunca deixarei de lembrar ao homem do dilúvio através das enchentes. Eu prometi não destruir a terra com água, mas não deixarei de lembrar ao homem do dilúvio que passou pela terra. Então o Senhor me mostrava, escute bem, ele dizia, eu vou ferir as nações com praga, com enchente, com terremotos, o Senhor me dizia. E eu falei, meu Deus, e o Rio Grande do Sul? Na hora que o Senhor estava falando estas coisas a mim, eu disse, e o Rio Grande do Sul? O Senhor disse, o pecado deles é o infanticídio, os maltratos às crianças, escondido por debaixo do pano. E o número de abortos é muito alto no Rio Grande do Sul. E eu vou ferir. E a feitiçaria, me dizia o Senhor. Não pense, minha serva, que é em outro estado que está grande a feitiçaria. O Rio Grande do Sul está pior do que a Bahia e alguns estados brasileiros que aderem à feitiçaria. O Senhor disse que a feitiçaria lá está no extremo e fede, cheira mal nas narinas dele. E ele vai castigar muitíssimo o Rio Grande do Sul por causa do infanticídio por debaixo de 7 capas. Abortos e feitiçaria é o pecado do Rio Grande do Sul. Bom, vocês viram que ela falou aí sobre a questão das muitas águas, da chuva, colocou dentro de um contexto da ira de Deus e apesar de tudo isso, ela falou uma besteira gigantesca sem precedentes. Nunca deixarei de lembrar o homem do dilúvio. Será mesmo? Meu Deus do céu! Para vocês verem como que essa senhora blasfema contra a palavra de Deus e quer pôr as loucuras da sua cabeça acima das escrituras sagradas, coisa abominável para todo cristão genuíno. Olha só, se você ler, por exemplo, o que está escrito
no livro de Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 9 até ali a altura do 15, vai dizer claramente que Deus estabeleceu uma aliança com o homem, criando um negocinho chamado aí nas escrituras de arco celeste, que depois foi apelidado mais tarde como arco-íris. Mas parece que essa senhora se esqueceu que está escrito isso na Bíblia. Mas como ela inventa maluquices da sua cabeça e coloca, e repito, não sei se é mau caratismo, não sei se ela usa alguma substância ilícita, ou se enfim, eu não sei o que é, mas essa mulher gosta de criar pretexto para tudo, para dizer que ela está um patamar acima que ninguém alcançou. O sangue de Jesus tem poder, misericórdia de uma coisa dessa. Como eu disse, apesar de que eu não vou tocar aqui na questão religiosa aí, sobre outras crenças, como ela abordou aí, da crença de matriz africana, mas vocês viram o preconceito dela com o Rio Grande do Sul? Sim, é um preconceito, porque ela está criando da sua mente que existiram coisas como infanticídio, abusos e tantas outras coisas, sem mostrar ao menos uma prova. Vocês já viram esse filme em algum lugar? Eu vou relembrar aqui a memória de você. Há poucos dias atrás nós vimos aí o Descredenciado, falando que teve uma visão aí que um youtuber, o Raimundo, o operador Raimundo, teria tido um revelamento que ele estava fazendo algumas coisas lá no banheiro, sem mostrar nenhuma prova. E eles falam que o revelamento deles tem um poder superior às escrituras e qualquer prova. E isso é algo que me preocupa, e assim me preocupa de uma forma assim muito profunda. E por que me preocupa? A pastora Nadir já fez um vídeo algum tempo atrás, não sei nem se ainda está no canal dela, que ela falou que teve uma visão que a sua tesoureira, né, ia para os ínfas. A mulher tinha diabetes e o que a Nadir fez? Forçou a mulher a comer uma comida pesada, forte. Na sala da casa dela, a mulher veio a óbito. A Nadir confessou em vídeo que retirou o corpo da mulher, levou-o até o hospital, ocultando a cena do crime, e com isso você percebe até onde pode ir a insanidade de uma pessoa como a pastora Nadir, o outro lá, o Descredenciado, e tantos outros aí da insana doutrina. Até onde eles podem ir? Bom, vamos aí à segunda parte, né? O segundo ponto, né, que eu acho que o primeiro já esgotamos ele muito bem, certo que foi em rápidas palavras, mas eu acredito que já é o suficiente. Mas olha aí, ela acabou falando uma outra heresia gigantesca. Se liga o que ela disse. Houve uma conversão aqui na igreja também ontem, graças a Deus, e o Senhor me promoveu a bispa. Mas pode me continuar chamando de pastora se quiser. Eu agora recebi de Deus a unção, né, do episcopado. Deus me deu o episcopado. Eu não quis aceitar porque esse nome não me vejo sendo chamada de bispa. Eu não me vejo assim. Mas Deus quis. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Bom, vocês estão vendo, né, que ela se autoproclamou bispa. Ela teve uma visão de algo, né? Trouxe uma acusação contra o pessoal que mora no Rio Grande do Sul, sem apresentar nenhuma prova, e agora ela está falando que Deus a ungiu bispa, que ela não queria, e aquela coisa toda, né? Uma falsa modéstia da parte dessa senhora. E isso daqui me impressiona mais do que a primeira. E por que me impressiona mais do que a primeira? Porque a primeira você pode criar aí, dentro desse contexto, a possibilidade de ela até vir presa. Sim, porque se ela falou alguma coisa, ela pode ser presa, você pode abrir um boletim de ocorrência, gerar um processo, enfim. Agora, no outro caso, eu acho que é pior porque pode proliferar a situação. O que eu vou falar aqui, para quem não conhece Bíblia, pode até parecer machista, mas eu preciso enfatizar conceitos bíblicos. Ele está falando que Deus a ungiu bispa. Para uma pessoa ser consagrada a um ministério ou ungido a algo, tem que ter alguém da patente
igual ou acima para poder consagrar a pessoa. Senão a pessoa nunca vai ser aceita. Diante de Deus e dos homens, não. A não ser que a pessoa se autoproclame. Tipo, por exemplo, o Valdemiro Santiago e tantos outros que a gente vê aí na TV e nas internets. A pastora Nadir, usando aí essa falácia do espantalho e essa argumentação falsa, o que ela pode fazer? Se considerar bispa, se autoproclamar bispa e agora pegar algumas igrejas e colocar pastores que ela afirma que Deus mandou ela fazer isso. E imagina um número de pessoas do mesmo quilate da pastora Nadir, com esses revelamentos dela aí mirabolantes, que fala na cama só papai e mamãe, eita, até bati aqui, na cama só papai e mamãe e tantas outras heresias. Já pararam para pensar se proliferar isso daí? Mais ou menos umas 10 ou 15 pastora Nadir por aí? Vocês já pararam para pensar o perigo que não pode ser? A Nadir confessou, né, como eu disse no início do vídeo, lá da sua tesoureira. Já pensou mais pessoas? E o que me espanta, sabe o que é? Eu não duvido da possibilidade desta senhora agora pegar, inclusive, e ungir alguém aí a pastor, como por exemplo, o Francisco Descredenciado. Quer apostar quanto? Que qualquer dia ela vai dizer que Deus deu autoridade para ele ser um pastor. Ou então ele mesmo, inspirado na Nadir, vai dizer que Deus ungiu o pastor. Eu estou falando antes de acontecer, para que ninguém venha dizer que eu estou aqui mentindo ou aproveitando o gancho. Não, já estou dizendo antes que aconteça. Das duas, uma. Ou ela ungir ele pastor, ou ele acaba dizendo que Deus o consagrou pastor e a partir daquele momento ele vai criar uma credencial, não sei da onde, e vai se tornar pastor. Agora, tem uma coisa. Será que Deus vai aceitar esse ministério dela? Deixa eu dizer uma coisa aqui dentro das escrituras, que eu falei bastante, não expliquei aí o contexto, né, das escrituras sagradas. Vamos lá. Se você olhar o exemplo bíblico, apesar de que diz que excelente coisa aquele que deseja o episcopado, mas, por exemplo, se você vê o Sinédrio quando foi criado, os anciões que Jetro, o sogro de Moisés, ali o aconselhou a dividir a carga, os homens que foram cheios do Espírito Santo eram homens, não eram mulheres. 70 homens que faziam parte do Sinédrio. Não é cultura machista, não. É a realidade, o que Deus separou. Não está acreditando no que eu estou falando? Bom, tá bom. Então vamos para outro exemplo. Se você olhar, por exemplo, o que está em Atos dos Apóstolos, estou nem falando dos discípulos. Estou nem falando dos discípulos que depois foram apóstolos. Estou nem falando deles. Atos dos Apóstolos foi ali mandado separar 7 homens de boa reputação para servir à mesa, o diaconado. Então a gente começa já a entender que o ministério da palavra é masculino. E por que Deus fez essa separação? A mulher não pode ministrar? Pode e deve. A mulher deve estar no ministério, mas a mulher não deve estar acima do homem. Ela deve estar ao lado do homem, que é uma outra coisa. E para encerrar o papo aqui, para uma pessoa estar no episcopado, no mínimo ela deve ser casada. Ah, mas a pastora Nadir é viúva. Peraí, ela é viúva, mas ela fala muita besteira. Só fala de sexo e de saliência o tempo todo. Não vejo outra conversa na boca dessa mulher. Só fala de perversão. Eu acho que ela deveria arrumar um marido antes de ela querer continuar na obra. E o marido dela ser o cabeça, não ela. Ela não foi chamada para ser cabeça. A Bíblia não dá essa legalidade a uma mulher. Eu não vi Jesus ungindo apóstola na Bíblia. E muito menos bispa. Estou seguindo o que as escrituras sagradas dizem. A mulher pode estar do lado do homem, auxiliando na obra. A mulher pode estar junto com um homem na obra. Concordo. Jesus, inclusive, a primeira testemunha ocular da sua ressurreição foi uma mulher. Eu concordo. A mulher é necessária no ministério. Entretanto, essa função de liderança,
segundo a palavra de Deus, é para o homem. Porque a mulher que quer mandar na igreja, geralmente, já notou? Não digo todas, muito respeito às mulheres eu tenho. A maioria das mulheres que se autoproclamam pastoras, uma grande maioria, de cada 10, pelo menos umas 6 ou 7, são mulheres duras, difíceis de lidar. Olha o exemplo da Flor de Lis. Olha o exemplo da Flor de Lis. Não estou medindo todo mundo com a mesma régua, não, mas é uma realidade. Esse ministério foi deixado ao homem. Agora, a mulher está ao lado do homem, maravilha. Agora, quando você vê a mulher querendo tomar a liderança e ser acima do homem, eu me preocupo. Mas enfim, essa é apenas a minha singela e humilde opinião. Qual que é a sua? Obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho. Um forte abraço. Até um próximo vídeo. Fui!